Oi, meus amores, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei em que horário você está me assistindo, mas seja bem-vindo à nossa primeira aula de ciências do segundo bimestre. Nossas aulas de ciências vão mudar um pouquinho agora. Nós estávamos falando sobre animais, características de animais, vertebrados, invertebrados, e agora nós vamos começar falando sobre sons, que é um assunto novo para nós. Então, para isso, quero convidar você a abrir o seu livro didático, lá na página 3, e nós vamos começar a falar sobre o som, a investigar sobre o som, de onde vem o som, o que compõe o som, o que é a vibração, o que é o tom, tudo isso nós vamos falar neste bimestre. Então, vamos começar? Então, aqui nós temos várias pessoas com instrumentos musicais diferentes, e aqui nós podemos ver, as ondas sonoras que esses instrumentos estão emitindo, né? Eu tenho instrumento de corda, eu tenho instrumento de percussão, tenho instrumentos que, vai o batuquezinho, instrumentos de chocalho, instrumentos de sopro, todos eles emitem sons de formas diferentes. O som é uma coisa tão interessante que, olha só, para nós vermos alguém que está atrás de nós, nós temos que, olhar para trás, não é verdade? Porém, quando nós precisamos ouvir alguém, nós não precisamos olhar para trás ou nos virarmos para a pessoa que está falando com a gente. Porque o som, ele ultrapassa corpos, ele ultrapassa paredes, né? Então, você consegue ouvir o que alguma pessoa está falando quando ela está um pouco até distante de você. Dependendo da distância, você consegue ouvir bem. Só quando se afasta mais que a gente não consegue. Mas se nós estivermos de costa, em uma distância não muito grande, e alguém nos chamar, nós não precisamos nem nos virar para ouvir o que aquela pessoa está dizendo. E o mais engraçado é que nós somos habituados a ouvir tantos sons que às vezes está acontecendo o som lá e nós não estamos nem ouvindo, porque é um som do cotidiano, nós já estamos acostumados. Nos atentamos. E quando nós ouvimos, mas quando alguém nos chama, direcionado, assim, alguém nos chama pelo nome, por exemplo, Renato, André Luiz. Então, quando as pessoas nos chamam pelo nome, nós já nos atentamos. E quando nós ouvimos um som diferente também, nós percebemos imediatamente. Então, se nós, dependendo do lugar que nós estamos, os sons eles são diferentes. Por exemplo, no campo, nós estudamos isso no bimestre passado em geografia. O barulho do campo envolve barulho de árvores, barulhos de grandes animais, barulho de maquinários, que estão lá trabalhando nas plantações. Esses são os sons comuns na área rural. Mas na área urbana, os sons são diferentes. Por exemplo, nós ouvimos barulho de carro, de sirene, de buzina, não é verdade? Da porta do ônibus que faz que abre e fecha. Então, esses são os sons mais comuns no espaço urbano. E assim como o som dos lugares são diferentes, os sons dos objetos também são diferentes. Então, o som que nós ouvimos através do ar é um, através do vidro é outro, através da madeira é outro. Cada objeto produz seu próprio som e um é diferente do outro. Na página 4 tem uma experiência que é o seguinte: você vai fechar os olhos por uns minutos e você vai ficar em silêncio, só com o ouvido atento, só escutando. Depois de você ficar em silêncio esse período, você vai assinalar aqui no exercício 1 um X nos sons que você ouviu. Teve barulho de água, de carro passando, de passos de vento. Você vai assinalar um X só nos que estão aqui que você ouviu. E se você ouviu outros sons, você vai responder aqui embaixo também, onde está escrito outros sons, quais? Então, se você ouviu algum som que não está marcado aqui na primeira parte do exercício 1, você vai registrar aqui manuscrito também, tá? No exercício 2, 3, 4, 5 e 6, tem algumas perguntas relacionadas ao som. Se esses sons que você ouviu foram produzidos por seres vivos, alguns desses sons te incomodou, se você gosta de estudar em um ambiente mais silencioso, ou se você gosta de estudar ouvindo alguma música. Aqui também está perguntando se a cidade e a floresta produzem o mesmo tipo de som.
E se nós voltássemos no tempo há 100 anos atrás, nós ouviríamos os mesmos sons que nós ouvimos no dia de hoje? Muita coisa mudou, não é verdade? Então, do exercício 2 ao exercício 4, você vai responder no seu caderno de ciências. Na página 5, fala que os sons, eles são produzidos através de vibrações. Essas vibrações, elas são formas de energia. Então, por exemplo, eu vou mostrar um desenho aqui do livro de vocês. Esse desenho aqui, ó, de um tambor. Essa parte aqui, ó, é a membrana, esse plástico aqui, essa cobertura aqui é a membrana. E quando essa parte do instrumento bate na membrana, produz uma vibração. E aí, quando produz, é que acontece o quê? A produção do som. Então, como eu disse lá no início do capítulo, alguns objetos produzem som quando eles são batidos, assim como a membrana desse tambor. Outros através do sopro, que é o caso dos instrumentos, né? Então, cada objeto produz o som de uma maneira diferente, mas sempre através de vibrações. E as vibrações são pequenas partículas de energia que ficam no ar e elas vibram e fazem o barulho. Para vocês saberem o que são as pregas vocais, eu vou dar um exemplo muito simples. Vocês peguem os 2 dedinhos assim e coloquem aqui na garganta. Vocês vão contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Com certeza vocês sentiram na ponta dos dedos uma vibração. 1, 2, 3, 4, 5. Sentiu essa vibração? Pois é, essa vibração é o que produz o som. Então, aqui no nosso livro, na página 5, tem essa imagem que mostra, bem aqui, ó, as nossas cordas vocais, as nossas pregas vocais. E elas são essa parte aqui, ó, essa parte rosinha e essa aqui. E aí, ó, se junta com o ar que vem dos nossos pulmões, pela boca sai o som, pelo nariz sai o ar. Então, está localizada bem aqui as nossas pregas vocais e junto com o ar que sai dos nossos pulmões é que nós produzimos o som. Na página 6, nós vamos falar sobre a propagação do som. Propagação é quando o som se espalha. E aqui tem uma imagem muito clara de como é a propagação, que temos aqui um lago e quando jogou a pedrinha no lago, a água fez o quê? Se perturbou, se mexeu. Então aqui, ó, a pedrinha caiu no meio e vocês estão vendo esses círculos em volta? Foi a propagação, ou seja, se espalhou. A mesma coisa acontece com o som, tá? Ele se espalha no ambiente, as pessoas de longe conseguem ouvir em outras direções. E aqui no final da página 6, o som ele pode se propagar na água, né, como você viu agora há pouco, né, no líquido, no gás, né, em áreas gasosas, que é como o oxigênio, né, o ar que nós respiramos. Então a nossa voz se propaga, a música se propaga, o grito se propaga no ar, ele vai longe. E também na madeira, que é o caso de quando as pessoas tocam instrumentos musicais, tanto de percussão, né, quanto o violão das cordas. Então, quando aquele instrumento, né, se agita, há a propagação do som. Então, a onda se espalha e esse som chega em outros lugares. Pessoal, agora falando então sobre os meios de propagação do som, nós já falamos sobre o líquido, que quando ele se propaga na água, nós falamos como ele se propaga na forma gasosa, no ar, e também através da madeira, e eu dei o exemplo do violão. Rápido, nós não escutamos embaixo da água, na verdade nós ouvimos tudo distorcido, né? Fica blu, blu, blu. Por quê? Porque nossos ouvidos não são adaptados para escutar no ambiente aquático, apenas no terrestre. Na madeira, gente, o som se propaga mais rápido do que no ar também. Então, se a gente deitar no chão e colocar o ouvido na madeira, nós conseguimos ouvir as pessoas antes de elas chegarem até nós, tá bom? A última curiosidade aqui da página 7 fala que lá no espaço sideral, como é um espaço vazio, as pessoas não conseguem ouvir a propagação do som. Por quê? Porque se é um espaço vazio, não há propagação. E aqui fala assim que as vibrações não existem, então se as vibrações não propagam, nós não conseguimos ouvir o que acontece ali. Então, se tiver uma explosão lá no espaço sideral, não é possível ouvir nada porque não há vibração. Por último, ainda na página 7, tem uma curiosidade sobre a velocidade da luz.
Nós falamos que a velocidade do som é muito grande, né? Mas a da luz é muito mais rápida. Porque, presta atenção no raio, quando cai um raio. Primeiro dá aquele clarão gigantesco, o céu fica todo claro. E só depois de alguns segundos é que vem o barulho. Significa que o raio caiu lá quando brilhou tudo, quando clareou tudo, quando deu aquele choque de luz. Porém, o som só é ouvido alguns segundos depois. E o nosso livro fala que quando a gente ver um relâmpago pela próxima vez, a gente vai contar quantos segundos levou do clarão do relâmpago até o barulho do som. Quando você contar quantos segundos, por exemplo, 4 segundos, você vai multiplicar, fazer aquela continha de vezes por 340. Aí vai falar o quê? A quantidade de metros por segundo que aquele raio percorreu para chegar ali o barulho. Então, depois que nós falamos sobre o som, como é que as coisas emitem som, que é através da vibração, depois de nós falarmos também onde o som é propagado, produzido, né? A onda é produzida, nós falamos em lugares sólidos, líquidos e também através da madeira, através de objetos. Então, com base nisso, você vai responder os exercícios da página 8 e da página 9 do seu livro didático. Até breve, fiquem com Deus, cuidem-se.